Boa noite, com bastante atraso, fora do previsto. Há problemas técnicos que vão surgindo à medida que nós também vamos avançando. Por isso, trago-vos a esta hora o programa já habitual Conversas, onde vou concentrar em três temas: as relações externas, que vou falar aqui do que eu entendo que deve ser a política externa de Santo Tomé e Príncipe, como está e os objetivos que ela deveria perseguir. Vou também trazer aqui umas que vou chamar de provocações e vou também trazer aqui o enriquecimento face dos quadros ligados à política em Santo Tomé e Príncipe. Como todos sabem, tenho dito a propósito das nossas relações externas, da nossa política externa, acho que nos está a faltar em Santo Tomé e Príncipe uma estratégia que permita a Santo Tomé e Príncipe sair do embaraço que está quanto à sua política para o desenvolvimento. Temos permitido todos os governos uma oscilação constante numa que deveria ser uma definição clara do que é que nós queremos dos nossos parceiros e também o intervir quando devemos, senão corremos o risco de algum dia alguém nos dizer por que não ficarmos calados. Ou a terminologia que todos conhecem, boca calada não entra mosca. Ainda no passado muito recente, a propósito do conflito russo-ucraniano, fui da opinião que Santo Tomé e Príncipe deveria abster-se naquela votação em que iriam impor sanções à Rússia. Santo Tomé e Príncipe seguiu o caminho. Um caminho que, no meu entendimento, é correto, incorreto, ao dar o seu sim. Nossa dimensão, continuo aqui a achar, tem que estar virada para um país de apaziguamento das situações de conflito e não tomar partido. Mas nós, na altura, a ministra era a senhora Edith Tenjua, penso que em coordenação com o elenco governamental, decidiu pelo sim a sancionar sanções contra a Rússia. Agora nesses conflitos todos que oscilam pelo continente, um deles, o golpe da liberdade, como chamou o presidente interino do Gabão, o golpe da liberdade, nós fomos logo dos primeiros a tomarmos uma posição. Tomamos uma posição de condena, quer a nível do Presidente da República, chefe de Estado, quer a nível do chefe do Governo. Quando poderíamos estar quietos no nosso cantinho, esperar, dar tempo, depois tomar uma posição mais concertada. Não o fizemos. Não o fizemos e veja o que aconteceu. Ainda esta semana esteve o Presidente interino do Gabão, nas terras santomenses, recebido com honras de Estado, quer pelo chefe de Estado, como pelo chefe de governo, que até deu-se a honra de servir-se de motorista do presidente interino de Gabão, coisa nunca antes vista. Isto demonstra quanto frágil nós temos, quanto hesitante nós temos sido. Não quer dizer aqui que não valeria a pena ou que não era expectável que nós, Santo Tomé e Príncipe, o Presidente e o chefe do governo, recebessem de braços abertos o nosso vizinho mais próximo e com relações históricas que é Gabão. Não, sim. Fazia todo sentido. Estando ele interessado em falar conosco, até porque Santo Tomé e Príncipe está a presidir neste momento duas organizações, o SEAC e também presidimos a CPLP. Logo, faz sentido toda a diplomacia, todo este jogo de cintura na procura de parceiros. O único aqui é que nós tomamos um posicionamento que não deveríamos ter feito. O
publicamente pelo menos, não deveríamos ter feito, e agora somos confrontados com uma situação que temos que abraçar o que nós condenamos. Apesar de vem o Presidente da República dizer que São Tomé e Príncipe mantém a mesma posição em relação ao golpe da liberdade, mas não é a mesma coisa. Se tivéssemos mantido no nosso cantinho, esperar um momento para nós aparecermos. Nós parece que temos necessidade de aparecer e aparecemos sempre erradamente. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que nós precisamos definir nossa política externa. Defini-la implica nós encontrarmos novos parceiros, encontrarmos uma linha que nos conduza ao que nós queremos, se é que temos noção do que queremos. Faço aqui um reparo antes. Continuo a ter nas minhas costas o resgatar São Tomé e Príncipe, porque acho que o país deve ser resgatado e nós temos que trabalhar para esse resgate de São Tomé e Príncipe a qualquer altura. Ainda que não seja tão já, mas é uma necessidade nós fazermos este. Vou trazer já aqui um ouvinte que agradeço desde já esta sua disponibilização. E olha, meu caro amigo, comecei por falar sobre relações exteriores, mas eu vou trazer aqui. Aqui, pode falar o que quiser, que eu depois entrarei com o assunto e no ponto onde estiver. Força! Oi, boa noite, nosso analista político, Pedro Salvadeira. Boa noite a todos os ouvintes que realmente acompanham este painel. Venho aí dar a minha opinião, principalmente da presença do presidente da transição gabonês. Eu acompanhei na RTP África há pouco tempo e eu vi com meus olhos o nosso primeiro-ministro, presidente de São Tomé, não é? Que realmente sabemos que São Tomé e Príncipe não tem presidente, para falar, para fazer o seu papel como presidente, mas não é presidente de São Tomé e Príncipe, que é o Vila Nova, sabemos disso, e automaticamente ele condena o golpe, sendo que em São Tomé houve um golpe que não existiu, certo? Que não se resolveu esse problema, porque não está para resolver. Até então, não sabemos quem é culpado da criminalidade que aconteceu no nosso quartel, um massacre, e eu vejo da parte dos nossos dirigentes, do primeiro-ministro, preocupado, independentemente de nós fazermos parte da SEAC, isso não significa que nós temos que correr atrás das coisas, como acabou de dizer, sou engenheiro, e nós precipitamos a dar cara, certo? É verdade. E não estamos preocupados com isso. Ao saber que o seu primeiro-ministro é gabonês e é amigo do cessante, filho do senhor Omar Bongo, não é? E neste momento não tem nada mais a dar, não tem nada a dar a sua patrícia trovada, né? Tendo em conta que ele já está falido, e automaticamente nós encontramos um sorriso, uma alegria enorme da parte do primeiro-ministro com essa regalia toda com o presidente da transição, né? Que parece que já veio, ele está lá, eu vou abraçá-lo e apoiá-lo também, porque daqui vai sair bolo, é o que eu estou a ver, sobretudo na condição do motorista do presidente da transição gabonesa. Isso quer dizer que o nosso país, neste momento, é um país está vandalizado, o país não tem ordem, o país não tem disciplina, porque nós temos um primeiro-ministro que, de fato, não está preocupado em pôr ordem. Quando digo ordem, não é ordem de dar porrada, não é ordem de matar, é ordem de tentar sensibilizar o povo santomense, como nós encontramos aí na televisão, né? As matas jovens. O sonho de ver mesmo para a característica das pessoas que estão paradas
mediante o seu escritório, do governo, pessoas, pronto, não tem conhecimento de nada que está acontecendo, não tem conhecimento de nada. Há quem especule que até poderão ter sido pagos, já que a visita foi muito privada, para naquele instante estar lá aquele número de população a aplaudir que elas próprias não sabiam. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, nosso analista. É uma vergonha. Eu sou cidadão santomense. Eu não posso admitir ter um primeiro-ministro que anda a fazer tipo de espetáculo, esse teatro todo dentro do nosso país. Isso não é como se fosse, desculpa a expressão, como diz a parte da mãe Joana, né? Que vem, faz o que quer e está assim. Isso não é assim. Nós temos que tentar, país, esse que eu quero colocar agora na sua pessoa como analista, né? Para me dizer, o país neste momento enfrenta uma vulnerabilidade socioeconômica significativamente em São Tomé, devido à elevada pobreza que esse país tem, devido à desigualdade, impunidade, o rendimento das pessoas, com falta de oportunidade de emprego, não há. Não há infraestruturas, não há fábricas nenhuma, temos tudo. Vamos regressar a estes pontos e quando quiser. Estou a citar nesse ponto. Não pode voltar a vir. É só para um ouvinte. Me dar resposta. Realmente, o que se passa aqui? Tá bom. O que se passa? É isso que eu quero da sua parte, para explicar a nação santomense, daqueles que realmente estão preocupados com o país, né? Nós estamos preocupados, sobretudo nós estamos, aliás, estamos preocupados com o país. Aqueles que estão em São Tomé estão lá todos, já estão, como é que eu posso dizer? Estão já todos desnorteados, quer dizer, está num estado tipo Baia, tipo Baia, vem aqui, que tal, sobe do leste, não, e nós não podemos admitir uma coisa dessa, nós estamos preocupados, mas tem que desenvolver, não podemos ter um primeiro-ministro que fala, e que nós não estamos a ver o resultado de nada, nenhuma iniciativa, nenhum plano, nenhum modelo de governação ele tem. Eu vou deixar esses aspectos que está a dizer, eu vou trazer nas provocações. Se me dar aqui a oportunidade, quando for provocações, pode trazer. Eu vou lançar 3 ou 4 provocações. Está bem, eu aguardo, eu tenho muita coisa para falar. Sim, senhora. Muito obrigado pela sua participação. Conforme eu estava aqui a falar, os ouvintes que estavam a tentar podem entrar agora. Conforme eu estava aqui a dizer, a nossa política externa tem que ser repensada. Repensada, conforme digo, nós temos que olhar para os vários continentes e nestes continentes encontrar parceiros que nós podemos dar e também receber. Sem nos importar com os relacionamentos antigos ou longos que já tivemos com qualquer um deles. Estas relações têm que ser win-win, ganho-ganho. As partes têm que ganhar. Para isso, o que é preciso? Claro que é preciso o Ministro de Negócios Estrangeiros. Ninguém entende como que até o presente São Tomé e Príncipe ainda não tenha o governo e a presidência nomeado um Ministro de Negócios Estrangeiros. Continuar com um ministro em substituição do outro que se demitiu apenas sem qualquer nomeação não faz sentido. Não faz sentido isto a pensar que nós estamos a encarar os nossos problemas como assunto sério e o assunto de Estado. Chamo já este ouvinte. Boa noite. É um prazer tê-lo aqui conosco. A plateia é sua. Vamos juntos, não tem muito bem, portanto, não sei se consegue me ver muito bem. Estamos a ouvi-lo com alguma dificuldade, mas estamos a ouvi-lo. Sim. Então, eu já falei um pouco também daquela visita que o presidente interino do Gabão fez ao nosso país, São Tomé e Príncipe, para tentar reforçar umas férias
é importante. O presidente interino normalmente é o molde do presidente Carlos Lamont, certo? Certo. É o molde do presidente Carlos Lamont. Pronto. Nesse caso, por que o seu primeiro-ministro está a buscar o presidente interino no aeroporto, servir-se como turista, né? Até o Palácio do Povo? Isso fica um bocado realmente como o Carlos Rodrigues, né? O anterior. Participante eu também disse a mesma coisa. Se uma banjada bom perante uma sanção imensa e isso descredibiliza o país. Vence o Estado, isso mostra o Estado em que o país está. Se o presidente, já disse que o motorista, ao seu modo, tem gays, talvez alguém que ocupa a parte do chefe do estrangeiro também tem. Mas o primeiro-ministro deve fazer, né? Vai buscar o mundo presidente da República do aeroporto, né? Para o palácio. Daniel, eu gostaria que me ajudasse a perceber isso. Já que parece uma brincadeira. Isto mesmo um país é um governo, nem de jeito, nós temos um governo do país ou um governo. Não podemos sem credibilidade. Sem credibilidade passa uma massacre no princípio. Alguns podemos ver altamente porque está perdendo dinheiro e não estão a comer. Mataram pessoas, geraram pessoas. E aquilo não se resolve. Já não é para falar que o governo do Estado. Eis o motivo de prender no limite a subvenção de ordem constitucional. Porque eles tentaram fazer o perceber que houve um golpe de Estado e não houve a coisa aqui. Eles esconderem denunciado e hoje recebem outra vez o presidente interino de uma forma como receberam, mais vergonhosa já se pode esperar. Eu acho que nunca a distinção foi nisso. O ministro vai buscar um presidente e levar o presidente do país, né? Levar para o palácio. Eu acho que nunca pensei pela primeira vez. Isto é uma bajulação a alto nível. Segundo informações, eu vi que o atual primeiro-ministro não pode ir para a questão, depois da queda do seu amigo Ali Bongo, ele não pode ir para a questão, então as suas coisas, o seu dinheiro, as suas coisas para mandar. Era naqueles anos para guardar todas as suas riquezas ilícitas e com a queda, né, do Ali Bongo, ele é impedido de avançar fez referência que ele fosse ministro, depois seguinte, até baixar para que se fosse programação, né? E conseguir apontar as suas coisas, sabe? Às vezes acontecendo, né? E sempre no momento. Mas eu gostaria que nós, também, todos meses, né? Ficaria atento quando esta parte. Temos que ter o primeiro-ministro. Temos que fazer atenção, mas temos que fazer assim, ministro, nós temos nesse momento por ele. E quando esta parte podemos ficar, pelo menos por enquanto, e se houver mais coisas a acrescentar, eu poderei voltar a entrar. Muito obrigado pelo seu contributo. Na verdade, acho que a minha opinião é que esta situação, o que nós vimos, não é normal acontecer num país que se preze, um país com homens que sabem o que estão a fazer, a não ser que tenham interesses particulares a serem confundidos com o interesse de um Estado que deve ser respeitado.
nós, à semelhança de qualquer país, temos os mesmos direitos e os mesmos privilégios. Temos a nossa dimensão, nós temos que saber dela tirar proveito. E não se tira proveito desta forma, quase que humilhando para um país. Eu também fiquei chocado com este ouvinte quando vejo o primeiro-ministro do meu país a servir-se de motorista de um presidente interino. Tenho mais um ouvinte que vai dar a sua opinião. Boa noite. Danilo, logo possível, gostaria de entrar em contato. Pode falar. Logo possível, gostaria de entrar em contato. Feliz ano, Duarte. Feliz ano, Leão. Sim, mas não quer falar? Sim, mas é agora? Sim. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo para falar. É só para dizer que, em relação à nossa política externa, estamos a ter 2 pesos, 2 medidas, ou um momento de conveniências. Porque no momento que não convinha o primeiro-ministro e o presidente da República, eles fizeram declarações completamente hipócritas em relação ao momento atual. Na altura disseram que era um golpe de Estado ilegal, inclusive o primeiro-ministro influenciou os seus congêneres para uma reunião na Abuja, de modo que encontrassem uma solução. Até muita gente via uma intervenção militar para remover os militares em Gabão que deram golpe de Estado. Hoje eles já aparecem com dentes até nariz, rindo, dizendo que pronto, está do lado do golpista, e não se entende quem é e qual é a política externa desse país. Porque um país sério, nós devemos ter pessoas sérias. Nós estamos perante os mafiosos. Esse primeiro-ministro é um mafioso, juntamente com Carlos Villanova, que era uma pessoa que eu tinha muita estima e admiração. Começou a me entrar agora como uma pessoa também que eu não me sinto completamente à vontade de falar de Carlos Villanova, porque já me traz muitas dúvidas quanto à sua governação, à sua presidência da República. Porque o primeiro-ministro agora, como pode ver, trouxe-nos um motor. Dizem que fizeram contratação do motor de um empresário. Nós não sabemos se é o próprio Patrício que comprou o gerador para trazer, e se é ele mesmo que mandou um gerador daqueles, como eu dizia, em 2014, quando levaram os geradores para Santo Tomé, que fizeram tantas afuradas por a praça toda, isto, aquilo. Eu dizia sempre, são coisas velhas que estão a levar para Santo Tomé. Quem lá sabe se seria uma coisa velha, que Patrício vai estar aí, nós novamente a nosso bolso e sacar dinheiro dos contribuintes santomenses. Portanto, estamos perante uma máfia montada que o país não está preparado para isto. Portanto, Danilo. E como é que vê, face a essa situação, como é que vê o futuro? Eu vejo o futuro com muitas dúvidas. Eu vejo um futuro sem sentido. Eu vejo um futuro frustrante. Eu vejo um futuro enquanto um homem santomense, um homem que lutou por Santo Tomé, um homem que batalhou, um homem que viveu a sua vida toda até hoje pensando em Santo Tomé. Eu vejo que é um futuro que não abonatório. Nada de melhoria. Porque não temos, quando na direção da política de um país não temos suas sérias, então o futuro não é risório. O futuro é um futuro duvidoso. Portanto, trazer um gerador, o que é isto? Não, isto não é nada. O país precisa de mais coisa, um plano diretor nacional, um plano que congregue todo o santomense para o seu desenvolvimento. Não é hoje fazer aquilo que nós dizemos, tapa-furo, uma estrada ficou, que tem um buraco aqui, tapamos amanhã, abre outro buraco, amanhã, depois amanhã. Não, queremos uma política séria, onde você não está no governo hoje, sai, outro que vem, tenha que seguir esse projeto nacional, esse plano de tudo nacional. Está a ver?
Nós temos na direção das câmaras pessoas que não conhecem patavina de nada das autarquias locais. Só por uma questão de politiquice ou politivismo, que estão nas direções das câmaras e não fazem nada. Não sabem o que é uma autarquia local. Um país, enquanto não tiver uma autarquia local organizada, também é um país condenado. É um país condenado. Eu, quando vejo fulano tal, YZ, nas direções das autarquias locais, o que eu espero desse país? Quando eu vejo o ministro YZ nas direções dos ministérios, o que eu espero desse país? Quando eu vejo um Patrício Tovar como primeiro-ministro Santo Tomé, o que eu espero desse país? São pessoas mafiosas. Mas não se esqueça que o Patrício Tovar, que você referiu, já foi 4 vezes primeiro-ministro. Com certeza. Com certeza. E você viu o resultado dessas 4 vezes. O resultado dessas 4 vezes. Eu estou fora de Santo Tomé. Mas eu vejo quais são os resultados desse país, nessas 4 vezes. São resultados frustrantes. Inclusive, os santomenses deram novamente, esta vez, essa oportunidade de Patrício Duarte para mostrar que realmente é um repetente que possa ter apercebido os erros cometidos, as lições não estudadas, e preparar-se melhor para que este ano tivesse uma nota positiva e safasse ou passasse de classe. Mas vimos que o Patrício agora continua como se fosse um repetente desses azé, um repetente que não move, não sabe nada. Obrigado. Não sabe nada. Obrigado, meu caro. Se quiser, daqui a pouco, Obrigado. pode entrar de novo quando quiser, sobretudo quando eu vou trazer aqui algumas provocações para que possam aqui cada um dar também a sua opinião, ou seja, dizer o que vai. Não, vou chamar provocações. Ok. Certo. Ok, meu caro. Eu estou a treinar, estou a correr ainda, são 15 horas de qualquer coisa, aí na América, portanto, vou ainda correr um pouco. Portanto, é só isso. Dê um abraço a Donald Trump, se o ver. Obrigado. Uma provocação. Todo santomense, todo português, todo mundo inteiro que ama o Santo Tomé e Príncipe. Certo. Bem-aja a todos. Bem-aja. Conforme estava aqui a falar, e o ouvinte que estava a ligar pode ligar de novo, eu já o atendo. Deixa-me só tirar, dar aqui Boa noite. Boa noite. A audiência é sua. Boa noite, meu caro. Boa noite. Exato, boa noite. Olha, eu venho mais uma vez. Sim, venho mais uma vez, se calhar, neste programa, se calhar, contrariar um pouco. Eu sei que os santomenses, as pessoas não gostam quando haja contrariedade, mas pronto, eu vou contrariar um pouco. Nós, se prestarmos atenção, estamos a criticar variedíssimas vezes, a uma só pessoa, mas parece que essa pessoa tem estado a triunfar. Não será que nós, esses que estamos a criticar, não sabemos fazê-lo? Não será que nós também temos as nossas falhas como santomense? Porque, ora, vejamos, nós esses que andamos ali a criticar, quantos partidos que nós já criamos? E o que é que tem se passado no seio daqueles partidos? Isto eu acho que seria motivo mais do que suficiente para nós, os santomenses, também pararmos e fazermos uma introspecção e ver o nosso comportamento também, como cidadão. Será que somos melhores do que aquele que estamos a criticar? Será? Por quê? Por que eu digo isso? Se formos ver em São Tomé, havia cerca de 21 partidos políticos. Com a nova lei, agora só restam por ali, se calhar, uns 10. Nós sabemos que no seio de todos esses partidos, as coisas não andaram bem,
Por quê? Porque nós também, os santomenses, se calhar não prestamos, de uma forma geral. Eu tenho estado a ouvir crítica face pelo facto do primeiro-ministro receber o atual presidente de Libreville. Mas não se esqueça que aqui as pessoas são livres de expressar o que têm as suas Sim. opiniões. Hein? Exato. Mas isto é normal. É normal. Ele pode condenar o golpe. E isso não é política que nos interessa agora. Estamos a nos distrair. O que eu quero com isso dizer é que nós, os santomenses, temos que ser mais construtivos. Nas nossas críticas, nós temos muitas coisas para criticar. Mas às vezes parece que só venhamos para as redes basear nas falácias populares, nas conversas de rua, e não trazemos críticas técnicas. Vamos falar um pouco da economia, vamos falar um pouco disso, vamos fazer debate acerca. Nem aqueles programas, resenha da semana e outros. Eu não vejo nada construtivo, eu só vejo pessoas a criticar por criticar. E isso não interessa ao país. São Tomé e Príncipe e Libreville Gabão são dois países que têm uma amizade de longa data. Se os golpistas mantiveram no poder, se a comunidade internacional nada fez, condena-se golpe. Ninguém vai dizer que golpe é uma coisa boa. Sabe-se que a transição do poder é por via democrática, pelas eleições. Se não for, condenamos todos. Mas se o indivíduo for, se o golpe for consumado e o indivíduo é presidente, nós só temos que pensar nas vantagens que vamos ter. Só devemos pensar nas vantagens que o país vai ter. Agora, porque o homem é hipócrita, porque é isso, é aquilo, o que é que estamos a fazer? Imaginemos se fôssemos nós no poder. Precisamos desse país irmão, porque nós temos fronteiras em comum. Temos muita coisa em comum, temos comunidades santomenses lá. O que é uma visita? O que é isso? Não queriam que eu recebesse, ou que ele ignorasse, ou que recusassem receber o homem. Pelo amor de Deus, isso não. O que estamos aqui a fazer? Estamos e pior é que eu vejo pessoas com, se calhar, capacidade para vir e dizer: olha, São Tomé está mal no aspecto da agricultura, no aspecto de pesca, no aspecto da economia, política monetária. Mas eu vejo pessoas inteligentes a trazer conversas de rua apenas. Conversas de rua. Mas se reparar, deixa-me só explicar uma coisa, pode não ter entendido. Se reparar aqui, o que se tem falado é a incongruência das atitudes. E se lembrar, se teve ouvido desde o início, o que eu disse por exemplo, o que eu disse e que os outros também disseram, é a tal incongruência, a rapidez. Quando você toma uma decisão que você emocionalmente só tomou, emocionalmente não foi racional, e depois chega ao patamar em que estamos. Condenou-se para 2 ou 3 dias depois estarmos aqui a beijar as mãos. É só isto. Este que eu... Ninguém disse, eu pelo menos não ouvi, que não deveria receber. Peço desculpa, se Patrício Trovoada condena o golpe, em nome de São Tomé e Príncipe, tem outras necessidades ou tem algo a tratar com a Libreville Gabão. Se o presidente golpista que está no poder quer falar com o representante de São Tomé por motivo A, B ou C, há o interesse do país que deve estar por cima do sentimento do Patrício Trovoada. E ele tem que receber o homem na qualidade do atual presidente do Brasil Gabão. Ninguém foi ao contrário. Mas eu ia só fazer uma pergunta e depois deixava para... Depois pedia que deixasse o tempo aqui a outra pessoa. Mas ia fazer uma pergunta. Como é que viu o primeiro-ministro a ser motorista de um militar? O primeiro-ministro não foi motorista de um militar. Não estejamos a dramatizar as coisas, não estejamos a caricaturizar as coisas. Não foi motorista. Isto... Mas foi ou não foi motorista? Quem estava a conduzir o carro? Mas isto não... Mas eu estou só a perguntar. Quem estava a conduzir o carro? Está bem, quem estava a conduzir o carro? Isto é muito mais coisa importante para se discutir. Mas quem estava a conduzir o carro? Sim, mas isso nós estamos a discutir. Quem está a discutir o carro? É normal que ele queira pegar no volante e transmitir ao homem uma certa amizade, porque ele sabe que o país precisa um do outro.
Eu não quero com isso dizer que sou apoiante do Patrício Trovoada, que eu estou a favor das políticas dele, mas o que eu só quero dizer é que nós que estamos a criticar, nós é que estamos a exercer a... Alô? Peço então que quando conseguir pode voltar a ligar. Mas nós não estamos a conseguir. Nem Fradito Menezes não fazer essa bandalhada toda que fez com Miguel Trovoada. Nós estamos a utilizar mal as nossas capacidades como cidadão. Mas eu não sei se eu não sei quais Estamos a discutir mesquinice em vez de trazermos coisas técnicas para colocar os homens contra a parede e levar isso até com organizações internacionais. Mas tem os dois. Nós não estamos a ser capazes. Mas você usou 8 minutos apenas para dizer o quê? O que é que trouxe de novo? A sua intervenção da economia que A falou minha que não intervenção, claro, eu me interrompo agora. que nós possamos deixar de discutir mesquinice Pronto. Mas e que puséssemos em evidência as nossas capacidades intelectuais. quero ouvir dentro de pouco com alguma. Tenho tempo daqui a pouco para voltar a falar, trazer algo concreto para falar. A outro, pronto. Não, mas eu quero que o senhor venha trazer algo de interessante para falarmos, já que diz que os outros disseram agora é interessante, que traga algo interessante dentro de alguns minutos. Pode ser? Algo de interessante que eu possa querer sugerir, não é? Mas- Porque a plataforma eu posso, se já criar um Mas não programa é, hoje... não com é tema isso de para você falar, né? isso é aberto. conversa Algo de interessante que eu possa sugerir que um dia possam vir a criar um programa com ele. Ok. Em que, por exemplo, que a diáspora pode apoiar São Tomé. Como é que a diáspora Mas pode você pode falar. para São Tomé? Você tem a oportunidade para falar sobre isto, quando quiser. Em vez de Porque nós seguir da diáspora na linha de... criticamos muito, mas pode-se criar uma política para que a diáspora possa ser mais útil. Mas o que eu Imagina se todo cidadão na diáspora tinha que pagar imposto, aquele que não paga imposto não pode renovar passaporte santomense. Mas o que eu estou a dizer, O país iria ganhar qualquer coisa, assim como cidadãos americanos são obrigados, falou um colega nosso que está nos Estados Unidos, né? Ele sabe que lá funciona assim, cidadão americano, embora estando fora, há uma taxa mínima do imposto que ele tem que pagar. Mas Ele é obrigado a pagar. o que eu estou a dizer, você criticou. Mas nós da diáspora contribuímos pouco e criticamos muito. Sim, mas você. Sim, deixa-me só agora falar. Você criticou a forma como os outros tiveram a intervenção, mas seguiu o mesmo padrão. O desafio que eu lhe ponho, daqui a pouco, venha, reflita, traga aqui algumas ideias para nós discutirmos, dentro de instantes. Olha, ok, vamos ver. Vamos ver se consigo entrar novamente. Estou com pouca bateria. Vai Eu conseguir entrar acabei com mesmo de certeza. chegar de Vai viagem. conseguir entrar com certeza. Vai Acabei conseguir. mesmo de chegar de viagem. Vai conseguir entrar com Vou ver certeza. se põe uma carga. Sim, senhora. Até já. Ok. E conforme eu estava a dizer, a nossa política. Sim? Mais um ouvinte que queria entrar, mas conforme eu estava a dizer, a nossa política externa tem que ser repensada. O país tem que ser repensado tendo um objetivo num horizonte mais próximo. Não ter um ministro de negócios estrangeiro demonstra quanto desinteresse nós temos nas nossas relações externas. Vamos dizer que há um ministro substituto? Sim, mas os homólogos do ministro substituto perguntam: eu já tenho um ministro? Porque todos os países têm que ter um ministro. Há um caderno que poderia se chamar A Política Externa de São Tomé e Príncipe. Ele não existe. Não existe uma política externa definida estrategicamente com objetivos claros. Os embaixadores em funções. Os embaixadores em funções precisam das linhas orientadoras para desenvolverem os seus trabalhos. Não existe esta linha orientadora para o desenvolvimento deste trabalho. Claro que uma nova política externa, olhar para a América Latina, olhar para a África, olhar para a Europa, saber o que é que nós podemos dar a cada país e o que é que devemos receber de cada um deles.
não estaríamos com certeza a ter esta política externa dúbia. Condenar para depois andar de braços dados. Quero que aquele ouvinte saiba, ninguém aqui criticou o facto de termos recebido o presidente do interino do Gabão. Não é aqui que está o problema. O problema está que nós emocionalmente, por falta de termos política externa esclarecida, emocionalmente tivemos uma atitude precipitada. E eu dei exemplo desta mesma atitude quando foi a questão da votação nas Nações Unidas a propósito das sanções à Rússia. E é bom que este ouvinte que acabou de falar entenda que na altura a ministra de Negócios Estrangeiros era Edith Tenjua e não era este ministro. Por isso, dizer que está-se a criticar apenas o primeiro-ministro Patrício Trovoada não é verdade, porque dei este exemplo, que houve aquele erro e agora repetimos o mesmo erro. Isto é a ausência de uma linha clara orientadora. Claro que acho que nenhum santomense de bem fica satisfeito a ver o seu primeiro-ministro a serviço de motorista ao presidente do país que seja, mesmo que este presidente fosse dos Estados Unidos, porque se o nosso fosse aos Estados Unidos, nunca ia ser conduzido pelo presidente dos Estados Unidos. Há regras diplomáticas, há regras na diplomacia. E aqui não se respeitou as regras e as regras de segurança. Não se respeitou em nada a segurança, o que está delimitado como padrões de segurança para uma visita de chefe de Estado e para o movimento de um primeiro-ministro de um país. É bom que nós entendamos que São Tomé e Príncipe, quando passarmos a entender que São Tomé e Príncipe é um país e que tem os mesmos direitos e obrigações que qualquer país no contexto das Nações Unidas, vamos a perceber de que esta mensagem, ser o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, serviço de motorista, foi um erro e que só nos desprestigia. Isto quanto às relações externas. Para acrescentar mais, das relações externas, nós precisamos rever o modelo, o que é que se quer de cada embaixador, o que é que cada embaixador pode aportar. Certo, porém, que o objetivo de qualquer embaixada hoje deve se concentrar numa diplomacia econômica, a diplomacia que traga para o país ou que leve para o país oportunidades de negócios, a diplomacia que leve para o país oportunidades que venham a fazer com que o país possa crescer, por forma que os cidadãos de São Tomé e Príncipe venham a ser respeitados. A generalidade dos embaixadores que nós temos não correspondem a este perfil e não vão corresponder. A diplomacia não é pôr um fato e falar baixinho. Não, é muito mais do que isto. Saber quando deve falar, o que deve dizer, o momento em que deve atuar. Isto quanto à diplomacia, claro, disponível para questões e voltar a falar desta situação. Segundo ponto, enriquecimento fácil dos quadros e técnicos do Estado ligados à política. Nós, como vimos, isto a propósito da demissão de 2 diretores de aspectos de áreas estratégicas, áreas fortes para o país, como a direção das pescas e o diretor do Tesouro. Qualquer um deles falhou. No caso do diretor das pescas, conforme todos viram, está envolvido no negócio dos pepinos marinhos, que estão proibidos através do decreto, penso que é o 1920/20 de 2020. Esta pesca do pepino marinho vem sendo feita pelos empresários chineses.
este mesmo diretor já conhecia desta situação na altura do governo anterior do ADI, porque não é um processo novo, este processo já é velho. Quando entra o novo governo, em que esta situação é verificada, com prejuízo para o ecossistema santomense, é que aqui torna-se, ou o governo apronta-se a apresentar um decreto proibindo esta prática. Decreto este de conhecimento do diretor atual que foi demitido. Fala-se da existência de quase 1 tonelada deste produto para ser exportado em articulação com o empresário chinês. Produto este que poderia vir a valer no mercado chinês cerca de 11 milhões de dólares. O preço do mercado, há várias qualidades. O produto originário de São Tomé e Príncipe pode valer 11 mil dólares o quilo. E nós estamos a falar de 1 tonelada. É bom que as autoridades se empenhem ao fundo para investigar o que é que se passou e como se passou. Porque as autoridades dos Correios de São Tomé e Príncipe conhecem, até porque, segundo as informações, uma parte desta quantidade deste produto estava nos armazéns dos Correios para ser transportado, já que não havia possibilidade de uma só vez transportarem 1 tonelada. São algumas formas que os jovens que estão na política de São Tomé e Príncipe se aprontam para ganharem dinheiro muito facilmente. Fica já esta questão. Ainda não entrei nas provocações, mas uma das questões para provocações, como é possível que jovens diretores em São Tomé e Príncipe basta trabalharem mais ou menos relativamente 1 ou 2 anos, como conseguem comprar casas a pronto pagamento, por exemplo, em Portugal, coisa que nós, que trabalhamos cá, com salários relativamente melhores do que eles, não conseguimos comprar. Esta é uma das provocações que gostava também de ouvir a vossa contribuição. O diretor do Tesouro apenas comete o erro de ter... aqui não é que esteja envolvido, no meu entendimento, qualquer ato de corrupção, ou coisa assim do gênero, ou ilegal, apenas que desrespeita o que são padrões que deveriam ter um diretor de um serviço como o Tesouro. Eticamente, não deveria ter negócios com o Estado, mas tem negócios com o Estado e aproveitou os poderes que o lugar em que está lhe dá para dele tirar proveito. Quando, sabendo que há várias empresas à espera que o Estado as pague, e no caso dele aproveitou-se logo, falam em 120 mil euros, não sei, mas fala-se de 120 mil euros. É pena que jovens, todos, quando entram para estes serviços, enveredam-se por estes caminhos, os caminhos mais fáceis para um enriquecimento. É isto que é o exemplo que vimos do diretor dos Correios, o diretor das pescas, mas acho que todo o santomense está ansioso para ver até onde que esta questão, o que aconteceu com o diretor das pescas, até onde que vai chegar. Porque é um processo antigo, é um negócio antigo, apesar de haver um decreto que proíbe, o diretor consegue dar a voltas, consegue inclusive ter uma assinatura para que uma empresa
faça a exploração temporária de 3 meses. Porque quando se dá autorização para que uma empresa possa, durante 3 meses, poder secar e fazer o negócio, passa a querer dizer aqui alguma coisa. E havia um decreto. A questão dos geradores. O problema elétrico em Santo Tomé e Príncipe, eu até se conseguir, vou só mostrar-vos a imagem. Penso que muitos não terão ainda percebido, mas vou só mostrar-vos uma imagem que me chegou a imagem que vocês têm do meu lado, seria esquerdo, do lado esquerdo, do vosso lado esquerdo, assim está, não sei se reconhecem, mas se não reconhecerem, se alguém disser que não reconhece, eu posso vos explicar. Tenham um minutinho, se alguém disser que não reconhece o local, eu posso explicar-vos que local é este. É assim que nós estamos em Santo Tomé e Príncipe. Isto é a central que está aqui próximo da polícia. Infelizmente, sem que nós percebamos bem deste negócio, foi anunciado pelo primeiro-ministro um investimento privado de cerca de 11 milhões de dólares, ou euro, não sei. Foi anunciado 11 milhões para a compra de geradores para o setor elétrico de Santo Tomé e Príncipe, em maio. Há várias perguntas que se levantam aí. Como vai o empresário, uma vez que é um investimento privado, como vai o empresário, qualquer negócio está por detrás ganhos, como vai o empresário tirar proveitos deste investimento? Houve algum contrato, houve algum documento que privatize ou que permita a entrada de empresas nos negócios de eletricidade em Santo Tomé e Príncipe? Quem estará a representar esta empresa? Segundo informações, são pessoas ligadas ao partido do governo e alguma delas com bastante influências políticas. Partiram o edifício conforme estão a ver. O edifício está partido muito rapidamente. Alguns geradores que ainda em funcionamento estavam foram retirados daqui e levados para Santo Amaro. Deixa aqui bastante dúvidas. Eu penso que ninguém tem dúvidas, por isso até gostava que aquele ouvinte nos falasse. Pode ser que tenha aqui alguma informação a propósito deste negócio que está a acontecer aí em Santo Tomé e Príncipe, do setor elétrico. Porque é preocupante. É preocupante porque os 11 milhões, quem põe 11 milhões vai ter que tirar proveito. Vamos aumentar o preço da eletricidade. A EMAI vai deixar de cobrar, ou vai cobrar para pagar este investimento. Como foi feito, houve concurso, mas isto fica como parte das provocações para que vocês façam. Penso que já viram o estado em que ficou a EMAI, o estado em que está. Esta foto é de hoje. O Elmer estava a dizer que não eu conhecia, mas é a central aqui da cidade. Este é o estado em que ela ficou, muito prontamente, e que estão a aguardar a chegada dos ditos geradores. Boa noite, de novo. Sim, boa noite mais uma vez a todos. Se me escuta com dificuldade, se por favor, pode me dizer. Estamos a ouvi-lo. Quando eu estou, está um bocado para eu posso mudar para um outro lugar neste momento. Sim, Danilo, ouvi atentamente a abordagem feita relativamente ao pepino de mar São Tomé e Príncipe. E queria frisar aqui o seguinte: há dias atrás eu estava a ver
programa que é o programa que eles fazem normalmente e são meninos, pleno aviar, não? O programa Pronto. Resenha da Semana. Terceira semana, sim, terceira semana. E há um dos canais e um dos motivos que faz diferença de sofrimentos é o muçulmano, o mar também. É o quê? É o nosso mar também. Mar também. Praia. Turistas, obviamente, Sim. e os turistas vão para São Tomé, e um dos motivos é aproveitar ao máximo a nossa praia. Então, porque nós temos um mar com água quente. Nossas praias têm água quente e os turistas lá sentem-se muito confortáveis. E mesmo também já pude ter experiência também quanto a este depois, porque a nossa praia realmente, para nós estamos cá na Europa, quando nós vamos para São Tomé, nós como praia vamos notar que a água do mar é quente, é morna, dá vontade de estar lá mesmo, dá vontade de dormir na praia, deitar, nada. Bom, neste caso, eu devo fazer o seguinte, não ser muito longo. O pinho de mar, segundo as informações, tem um papel de desintoxicação mar. Okay? Outras palavras, desintoxicação significa purificação, que é limpar, tornar mais pura, mais limpa, eliminar os produtos tóxicos. Okay? Então, o mar tem quase o mesmo papel que o nosso fígado desempenha no nosso organismo. Okay? O fígado também tem a purificação do organismo, do corpo humano. Sério? Medicação, essas coisas, é por isso que eu às vezes que é pessoal, pode dizer problema de fígado, porque é o fígado que tem esse papel de ok. Então, pode, o Chico tem um papel de desintoxicação da água do mar, né? Que permite que a água esteja purificada. Para que os banhistas, né, possam deixam de ter complicações da água do mar. Como pode um governo deixar um diretor que elimina o fígado marinho normal como se nada tivesse acontecido? Isto é grave. Porque diretamente este diretor está a matar o país em São Paulo Príncipe. Está a matar o país em São Paulo Príncipe. Os turistas não vão passando. Aí ver alguns cimas aí casas, ou coisas assim, não. Eles vão mesmo para as praias. As praias. E isto seria assim, um crime considerado gravíssimo. Um crime gravíssimo. Não, é crime até porque está proibido. Há um decreto, havendo continuado o governo cá, há um decreto que proíbe a comercialização, a extração, e a pesca e a comercialização. O diretor das pescas, o Sábio, conhece. Preferiu envolver-se nos negócios que já tinha sido suspenso, porque os chineses já vinham explorando este negócio há algum tempo
a partir de 2020, foi quando lhes foi vedado a exploração deste negócio. Isto é para ver até que ponto os nossos mares estão vulneráveis, apesar de tudo, que são a tanta vulnerabilidade e a facilitação que os nossos nacionais que ocupam cargos de direção do país permitem. É um bocado isto. Muito obrigado pela sua colaboração. Sim, mas olha, é só para dizer, é só para as pessoas perceberem que o governo do mar é muito importante para as praias do país, porque a população se cansa. Não está a dizer daqui a pouco. Por causa disso, é bom que nós passemos as informações para dizer às pessoas que o governo do mar é muito importante para as praias do país. Porque se o governo do mar não está, nós queremos mesmo ter praias inoperantes, praias em que as pessoas não podem lá fazer mergulho ou algo assim, natação ou tomar banho. Então, isso seria um desastre para a um desastre. E é isso que nós temos que explicar às pessoas, dizer às pessoas que isso é um crime, isso pode passar por um criminoso. Sim, mas é criminoso desde o instante que está a aproveitar do cargo e da forma que está a ser aproveitado para tirar proveito já é um crime. É só lhe dizer que nas alfândegas, nos Correios de Santo Tomé e Príncipe, estavam os restantes produtos para serem... ou seja, mas não é ele que faz o negócio. Ele permite o negócio, é bom que se esclareça. São alguns chineses que estão por detrás deste negócio. Sim, como é que eu posso permitir que algo que desintoxica os nosso mar e as nossas praias seja comercializado? Está destruído totalmente o país. Isso é uma destruição total do país. O turismo é a primeira fonte de rendimento do país. Eu posso dizer. Tá bom. Mesmo os portugueses que estão a comer hoje em dia, os portugueses tentam meter os turistas, os turistas, né? Os turistas aí, para a São Tomé, e que eles apresentam mais as fotografias, são os pais de São Tomé. E se as pais estão mencionando isso, não está bom. Então, é isso que queria dizer para as pessoas serem mais Para as pessoas refletirem sobre isto. na qualidade, exatamente na qualidade, da importância do governo. Obrigado. Obrigado por esse seu contributo. Quem quiser entrar, pode entrar. Aqui tem um comentário de alguém que diz por que continuarmos nos geradores. Eu posso dizer que os geradores vão continuar durante algum tempo, as centrais térmicas vão continuar pelo mundo fora. Claro que as energias limpas têm que entrar paulatinamente. Nós ainda não temos condições, mas elas paulatinamente terão que entrar. Tudo isto é preciso que haja um plano estratégico para tudo. E nós não temos nem plano estratégico para a construção de uma central térmica. Por isso é que nós vemos esta situação dos geradores, a forma como estes vão entrar e que requerem explicações. É o que está a faltar aos santomenses também, é que esta capacidade de exigência, sermos mais ousados, procurarmos saber o que é que está a passar, sem estarmos aqui a defender o partido X ou o partido Y, porque nos interessa. Ninguém, quando se critica aqui a governação, e é bom que se critique a governação, porque as críticas devem servir para nós aprendermos em alguma coisa. E nós temos este mal. Se o meu partido estiver a governar, ninguém pode criticar, independentemente dos erros. Esta é uma forma de estar que só tem prejudicado a Santo Tomé e Príncipe. Acho que era muito interessante, importante o governo explicasse ou explicar como chegou aos negócios com aquele empresário, cuja origem ainda nos é desconhecida oficialmente, como chegou, quais as vantagens para o país a fazer desta forma e que fatura vamos ter que pagar para isto. Se houve concurso ou se não houve concurso,
A EMAI foi privatizada, não foi privatizada, está aberta para investidores estrangeiros ou não está. Isto é quanto à questão do gerador. Acho que é um exemplo claro do o que se faz mal numa governação. Um país democrático, claro. Tem aqui outro que diz: São Tomé e Príncipe, política externa credível com caráter estratégico, claro. Se nós não mas para que haja uma política externa credível, é preciso que as pessoas estejam preparadas. Que as pessoas entendam que não é o facto de ter as competências que um curso qualquer lhe dá, ou ocupar um cargo. Não é isto que é fundamental, são as competências comportamentais e de ordens ético-morais. Se elas não tiverem estas duas competências que eu aqui falei, está o caldo entornado, como acontece em São Tomé e Príncipe. Este mesmo senhor diz que tanto a comercialização para ele é muito fácil nós dizermos vamos comercializar cannabis, vamos comercializar tudo. Podemos até comercializar marihuana, podemos comercializar barrigas do aluguel, podes comercializar tudo. Agora, é bom entendermos o nível da população que nós temos. A nossa população é uma população miserável, pobre, fraca. Começar a comercialização de cannabis e tudo isto, já está a ver o grande chocolate que você vai montar aqui em Santo Tomé, é um grande molotov, não é? Você tem, por um lado, o vinho, tem mais o cannabis, em que você não tem controle, porque nós não temos estrutura. É muito fácil nós ouvirmos que país X ou Y permitiu aos seus habitantes determinados uso. Depois nós queremos replicá-los no nosso país, sem perceber quais as características nossas próprias. Cada país tem a sua idiosincrasia e depois tem as suas características próprias que estão no ADN. No ADN. E São Tomé e Príncipe não está preparado para a comercialização nem de cannabis, nem qualquer outra droga. A questão do pepino do mar é como dizia este ouvinte ou interveniente há pouco, tem este aspecto da limpeza do nosso mar. Depois tem o outro aspecto, que está proibido em quase toda a parte do mundo, pela escassez, o pepino do mar está a entrar numa fase de colapso. É preciso deixar durante mais algum tempo. Nós não temos culpa. Mas se reparar o negócio que nós estamos a falar é porque só estamos a falar dele porque é feito da forma ilegal, da forma que prejudica o país. O país não está a ganhar com isto. É isto que é preciso entender. Quem está a ganhar são 2 ou 3 indivíduos que podem estar nos Correios, podem estar na direção-geral das pescas e noutras direções, no aeroporto e noutras direções. Só assim é que se percebe que este negócio esteja já a funcionar há algum tempo e ainda bem que foi quem trouxe esta problemática foi o ministro anterior, julgo que foi a Maio, quando ele trouxe esta problemática que alguns não entenderam e começaram logo que ele estaria a criticar o ministro em funções. Não, foi ele que trouxe esta problemática para nós virmos a perceber do que é que estava a passar, incluindo nos nossos Correios, porque há uma deselegância nos Correios a propósito deste negócio. Vou ler só algumas mensagens rapidamente para eu entrar nas provocações, porque se diz a central precisava de reforma. Sim, precisava de reforma, mas é como qualquer projeto. O problema elétrico do país não se resolve em São Tomé e Príncipe, não se resolve com compra de mais geradores e, sobretudo, a forma como esses geradores estão a chegar ao país, de forma o menos transparente possível. E nós não sabemos a sua proveniência, nem sabemos o que é que cada um de nós ou o que é que cada um dos nossos familiares vai ter que pagar para que aquela empresa que desconhecemos venha fazer o seu negócio. Acho que o governo tinha por obrigação de esclarecer. Negócio desta natureza já envolve
esclarecimentos. Por que se vem com a oposição? Será que existe a oposição? Claro que não existe a oposição em São Tomé e Príncipe, mas se existisse a oposição tem um papel crucial em toda a sociedade. As oposições até ajudam os governos a trabalharem. É isto que quem vê as críticas feitas pelos outros como um mal para a governação. Não, é uma ajuda até para a governação. Repare, quem me diz de que o problema energético resolve-se com compra de mais geradores? Quantos geradores não foram comprados e nós continuamos com o problema energético? Há um problema de transporte de energia, há um problema de ordem estratégica organizacional que é preciso fazer, há um problema de distribuição da energia e, claro, um problema é como todo equipamento, até os nossos corpos precisam de manutenção. Não fazer. Provavelmente, o que é preciso? É uma preparação dos técnicos, porque dizia aqui alguém, o futuro de São Tomé e Príncipe. Qual é o futuro? Nós não temos gente preparada para nada. Não temos para gerir negócios, não temos gente honesta e nem temos gente para fazer trabalhos de pequenas manutenções. Por isso é que nós temos esta fuga maciça dos santomenses que deveria servir para a reflexão e as autoridades santomenses estão a encarar esta fuga maciça dos cidadãos com toda a legitimidade que estes cidadãos têm o direito de escolherem aonde querem viver, mas os governos também têm a obrigação de prepararem as condições que venham evitar a fuga como os santomenses têm feito, fuga maciça, cujas repercussões terão no futuro. Já no presente já se sente a educação, a saúde, hoje está a enfrentar bastante problemas com os quadros e o futuro será bem pior. O país já produz cannabis, mais ilegais, pois este que me estava a dizer da questão da legalização da cannabis não tem noção do consumo de várias drogas que já se faz de uma forma ilegal em São Tomé e Príncipe. A oposição está tipo relógio sem cabeça. Também admito que sim, nós não vemos trabalho nenhum da oposição. Enquanto leio este comentário, vou passar-vos aqui três provocações. Já fiz uma, vou fazer mais três. Lembram-se que porque os santomenses nós temos memória muito curta, tudo se nos passa. Esquecemos muito rapidamente tudo. Lembram-se que o nosso primeiro-ministro tinha anunciado a assinatura de um acordo de reestruturação de dívidas que nós tínhamos com Angola? Alguém consegue me dizer se este projeto foi à frente ou se não? Ainda temos dívida com Angola. Repare, mesmo naquela altura não se explicou, nada ficou esclarecido que as dívidas seriam eliminadas após a cedência, penso, péssima, os únicos ativos que o país tinha para o Estado angolano. O Estado angolano, por sua vez, nós nunca iria explorar aqueles ativos, seriam empresários angolanos em riscos, conforme nós vimos no caso da Rosema. Mas alguém sabe me dizer se este acordo foi à frente, se concretizou ou não concretizou? Repare, é esta a nossa vivência. Vamos esquecendo e as coisas vão passando. Daqui a mais algum tempo, acabou a governação, não sabemos se ficou resolvido. Uma outra, estava previsto que o Estado santomense cedesse a Angola a CST, nas palavras do Primeiro-Ministro, cedesse a CST, o BISP, o Hotel Miramar, etc, devido às dívidas que nós tínhamos, que a ENCO tinha a ENCO e a IMAR tinham com a Sonangol. A ENCO, conforme já vos tinha dito na altura, a ENCO é uma empresa de direitos santomense, mas de capitais angolanos.
A Enco que tinha dívidas com a Sonangol e as dívidas foram prometidas a dívida da EMAI foram prometidas pela Sonangol. Mas aqui é uma dívida que o Estado santomense decide assumir para regularizar outras situações e falou-se, passaram quase, vai fazer agora 6 meses que este assunto falado. Outra provocação. Podem contestar, podem perguntar, podem dizer, quem souber alguma coisa, diga. Outra situação. Podem os santomenses viajarem sem vistos para Angola? Alguém sabe disto? Falou-se muito recentemente num novo despacho da presidência de Angola que excluía Santo Tomé e Príncipe da lista de países em que os seus cidadãos poderiam viajar para Angola. Ninguém se preocupou em saber se isto mantém-se, Santo Tomé e Príncipe está excluído ou não está excluído. Mas o que eu disse na altura e que eu continuo a dizer, até porque tenho a experiência de um amigo que tentou perceber junto à Embaixada de Angola e foi-lhe dito de que para viajar sem visto da CPLP só Portugal, Brasil e Cabo Verde. Embora tenham dito, como aperceberam-se que ele era africano, disseram que só Cabo Verde. Para vermos como é que nós tomamos tudo na ligeireza, o deixa andar. O que é que era preciso para essa situação ficar esclarecida para o bem de santomenses que quisessem viajar? Era o nosso ministro de Negócios Estrangeiros ou o governo de santomense questionar Angola para que fique escrito, para não termos que sujeitar nos aeroportos, quer os aeroportos de partida, e quem tiver a sorte de no aeroporto de partida com o passaporte santomense deixá-lo sair, chegar em Angola, sujeitar ao mesmo que no passado os santomenses sujeitavam quando chegavam em Angola, ou seja, ao gosto de cada plano de imigração. Essas são as 3 provocações, penso que são as 3 provocações que tinha para vós. E fico aqui 2 ou 3 minutos, se alguém tiver aqui alguma questão para me pôr. Vou ler a questão aqui, esta matéria de negociação da dívida com o Sonangol. Cabe aos responsáveis do governo nos esclarecer. Sim, mas se o governo não esclarece, em que é que ficamos? Vamos ficar e o tempo vai passando e daqui a nada já a governação vai pelo seu... Pelo menos agora só resta a governação mais 3 anos. Esperemos que ela consiga chegar aos 3 anos, mas resta a governação 3 anos. 6 meses passaram e este assunto foi falado e não ficou esclarecido. Ou seja, os vários aspectos, vários temas, infelizmente, são trazidos, não há conclusões, o tempo vai passando, pensamos nós que o tempo tem se encarregado de resolver os problemas, quando não. É isto que nos mata enquanto cidadãos que deveríamos ser ativos. Eu estava à espera que aqui... Vou receber aqui uma... Sim, senhora. Boa tarde, boa noite. Boa noite, Danilo. Sim, senhora. A plateia é sua. Está bem, eu vou dizer só algumas pequenas coisas, Danilo. É sobre a questão destes diretores. Nós temos que perceber uma coisa, Danilo. Esses jovens todos, eles não estão preocupados com a governação. Eles estão preocupados em ir para lá em espaço de 1 ano, 2 anos, para terem rico, terem tudo, terem casas em Portugal, carro, mas eles não estão preocupados. Mas por que eles fazem isso? Porque os presidentes da República, os primeiros-ministros, os ministros, têm rabo preso. E, portanto, não podem fazer nada. Essa questão de demissão não vai acontecer nada, meu caro com amigo e colega e compatriota. Vamos para ainda ver. Eles ainda daqui mais algum tempo vão ser promovidos por taxas. Isso não tem dúvida. Um país que não tem tribunal, não funciona, não há responsabilidade, ninguém responsabiliza nada. Isso é só falácia que está lá. É só tretas para enganar-nos. E, portanto, nós estamos aqui em Portugal, na Europa, o Danilo está na Europa há muitos anos, eu já estou na Europa já há quase 26 anos, atualmente vivo em Londres, e todos nós temos casa em casa, mas temos que fazer um empréstimo credível. Temos que fazer um empréstimo e pagar. Pagar todo mês. Temos que dar duro, trabalhar para pagar.
Estás a ver? E todos nós temos consciência disso. Eu também tenho casa em Portugal, eu vivo em Londres, mas também tenho casa, tenho que pagar. Todos nós. Mas eles vão para lá, isso é inadmissível. Por quê? E depois não vai acontecer nada com ele, Xadinho. Não vai acontecer nada. Esse país está altamente desorganizado. Não, eles sabem que não há tribunal, não há juízes são corruptos. O que é que eles vão fazer? Tem errado preso. Essa história de pepino, isso está envolvido muita gente. Isso não está envolvido só o diretor. Isso está envolvido muita gente. Ainda vamos ter novidades disso. Mas isso vai passar por tem o presidente de Câmara. Tem o presidente de Câmara e agora. Quer dizer, achou que uma mesma pessoa, sem qualidade nenhuma, sem saber quem é, só porque você faz parte do partido, defende uma pessoa, pronto, põe lá, e não sabe o que vai lá fazer, ele vai lá só. Para roubar, não vai fazer. Para roubar e para proteger quem meteu lá. Isto, temos que haver uma revolta neste país para realmente vir isso começar por baixo. É que isso não está. Isso é desde o topo até. Eu digo, continuo a criticar isso severamente. Isso é desde o Presidente da República, seja quem for. O Presidente, primeiro-ministro hoje, é um ministro fragilizado. Porque não se admite. Esse primeiro-ministro é um ministro fragilizado. Ele não sabe o que ele está a fazer. Ele está maluco, ele está só a fazer piada para enganar essa gente lá. Com a fanchada. Porque um primeiro-ministro, para fazer-se de um motorista, e alguém ainda acha que é vanglorioso, só pode ser a nível de Santo Tomé que existe. É só isso. Não percebo como uma pessoa pode vangloriar o primeiro-ministro está exibido na rede social, que é motorista do militar que deu golpe de Estado em menos que 2 meses. E hoje, desculpa lá, que país é esse? Só pode ser Santo Tomé. Desculpa lá. É só isso, há mais coisas. Muito obrigado, Danilo, e vamos continuar a luta para ver se esse país tira esse país nesses sanguinários, delinquentes, que não estão a fazer. Eu não falo só do Arquiri. Eu critico todos que toda a governação. A governação. Esse país chegou neste ponto que até um sanguinário, um criminoso, está a governar o país. A culpa não é só dele, a culpa é de todos que contribuíram para governar esse país chegaram a este ponto. Obrigado, Danilo. Ok, obrigado pela tua intervenção, mas claro que o Estado, cada um de nós, hoje o Estado em que nós estamos tem a ver com o que nós fizemos lá atrás. E os países é exatamente isto. O caso de Santo Tomé e Príncipe, o que nós estamos a viver hoje tem a ver com o acumular dos erros das governações e que nunca foram sancionados. Exatamente. E estamos a pagar isso. Caríssimo. Exatamente. É isto que estamos a pagar. É isto que, infelizmente, os santomenses não entendem, que preferem ficarem agarrados aos seus partidos sem olharem para o país, para os seus filhos, para os seus netos, o que é que vai ser de cada santomense. Os nossos governantes são malvados. Os nossos governantes, os ex-governantes, eu falo a nível geral, eu não estou a escolher. Os nossos ex-governantes, os ex-presidentes da República, os ex-primeiros-ministros, os ex-ministros, os ex-diretores, eles são malvados, são cruéis. É isso que eles têm que ser dito na cara. Eles não estão preocupados com a camada dos netos deles amanhã. Eles não estão preocupados com o futuro dos filhos. Eles estão se cagando para esse país. Eles não estão aí mesmo. Esse lado não participa. Participa não quer saber disso. Participa está se cagando. O Caldeirão está se cagando. Quer dizer, pense na cara deles que eu estou me cagando para vocês. E o povo não está a perceber isso. Está aí só feito de pago, ignorantes, a passar ferma e a bater palma. Infelizmente, é a ignorância que nós chegamos. Muito obrigado. Obrigado, Danilo. Volte sempre. Ok, Danilo, está tudo bem. Obrigado. É este o panorama que nós temos da nossa governação. Os desafios da governação de Santo Tomé e Príncipe são imensos. São imensos até a consciencialização de cada um de nós. E cada um de nós tem que sentir que ele está a contribuir para a continuidade do estado da desgraça que o nosso país está a caminhar. O país não tem futuro, ninguém tem dúvidas que Santo Tomé e Príncipe, ao continuar as coisas conforme estão, não tenham dúvidas de que daqui a 4 ou 3 anos que falta esta governação, nós teremos um país muito mais pobre, onde os dirigentes
têm as condições financeiras de chega e sobra para poderem comprarem os votos como tem sido aqui até agora. Por isso é que há este desnível da pobreza em São Tomé e Príncipe. O reparo para entrar no final desta quase minha intervenção, não houver aqui grandes questões de fundo. Será que a maioria dos será que a maioria dos santomenses sabe ou tem conhecimento dos países da CPLP que têm isenção de visto para entrada em Angola? É assim, a mim não me interessa saber se a maioria dos santomenses sabem quais são os países que têm direito à isenção. O mais importante é os santomenses saberem se podem ou não entrarem em Angola sem visto. Acho que isto é que é o mais importante aqui do que propriamente saber quais os países. Acho que é mais isto. Será que a maioria já respondeu essa questão? 11 milhões de dólares dá para comprar toda a justiça e procuradores? Claro. Se o desgoverno fosse um relógio com cabeça, já estaríamos devidamente esclarecidos. Claro que é verdade, dizer que a oposição não tem parafuso sem cabeça, também a governação é a mesma coisa. Mas volto aqui a dizer, os erros que estamos a pagar têm a ver com o acumular dos erros de todas as governações, todos os primeiros ministros. Por isso, não deixo de insistir da necessidade de nós pensarmos num resgate de São Tomé e Príncipe, que passa por toda aquela gente que governou tem que prestar contas. Reparem que os bens públicos estão todos, as roças estão na mão de pessoas simplesmente porque foram governantes daquele país. Prejudicaram o país e ficaram com as riquezas, principais riquezas do país. Por último, não podemos esquecer que ontem foi o dia 25 de outubro. Há 11 meses que nós estamos ainda sem respostas perante os acontecimentos de 25 de novembro. Vamos dizer que o julgamento iniciou, é verdade, iniciou o julgamento do Lucas, mas reparem que há mães que perderam seus filhos que perderam seus pais ou ficaram órfãos, mulheres que perderam seus maridos e ficaram viúvas, e estas pessoas precisam de uma resposta sobre o que aconteceu. Até para que a nossa sociedade possa pacificar-se. A nossa sociedade está em sobressalto, está ameaçada a convivência entre todos os nós. E é preciso que nós nos reencontremos. É preciso que isto fique esclarecido, mesmo e como se nota, o desinteresse de muitos que este assunto não fique esclarecido. Temos visto ou escutado vários depoimentos, muitos deles contraditórios, mas fazemos fé que os novos ou as novas testemunhas venham trazer elementos que venham ajudar na clarificação deste imbróglio que foi criado. Quem deu as ordens? Quem seria o beneficiado com esta situação, com a morte destes nossos irmãos? E por aqui, não havendo mais questões, tenho 7 minutos, vou tentar ler o que está e se alguém quiser introduzir alguma questão, é preciso estabelecer uma política externa, já está. Quanto um dirigente sobre um primeiro-ministro deve saber estar como diplomata. O problema é que os dirigentes santomenses, a generalidade, ainda não entenderam que São Tomé e Príncipe é um país de direitos como outro qualquer. Que a nossa dimensão não nos tira lugar em organização nenhuma e muito menos no Conselho das Nações Unidas. Então, quando nós entendermos isto, vamos ver que não teremos
dirigentes a procurarem outros líderes de outros países para fazerem fotos e postarem. Vamos ver que chegaremos a este ponto que será uma coisa normal, um dirigente de São Tomé e Príncipe, um embaixador de São Tomé e Príncipe, entregar uma carta ao presidente dos Estados Unidos é uma coisa normal, ser cumprimentado pelo presidente dos Estados Unidos. Porque São Tomé e Príncipe é um país como outro qualquer. Temos dificuldade em entender. Eu trouxe-vos também a questão, saber falar, eu trouxe-vos a questão, como viram, o edifício da Central é um edifício supostamente histórico que poderia ser reabilitado caso quisessem tirar a Central de lá. Poderia ser reabilitado para outros fins, mas infelizmente falta-nos a tal história do parafuso sem cabeça que alguém pôs e que nós não sabemos o desfecho destas negociações ou desta questão dessas negociações quando do setor energético em São Tomé e Príncipe. Em resumo, temos aqui 3 pontos. Falamos de relações externas, relações essas que vou continuar a desenvolver nos próximos capítulos. Trouxe-vos aqui, falei-vos aqui do enriquecimento fácil de quadros que entram na vida política em São Tomé e Príncipe, que muitos, sem nós sabermos, conseguem em menos de um ano comprarem casas em Portugal e a cash, quanto dinheiro, têm dinheiro para pagar casas porque estão na vida política em São Tomé e Príncipe, porque ocupam lugares. Trouxe o exemplo dos 2 diretores que foram agora demitidos. Um deles foi demitido, mas está em missão no estrangeiro, continua em missão, só possível em São Tomé e Príncipe, mas está em missão no estrangeiro. Trouxe-vos esse caso. Falei-vos também daquela a falta de orientação nas relações externas de São Tomé e Príncipe. Trouxe como exemplo a posição dos 2 governos, um face à sanção, as sanções que propostas pelos Estados Unidos contra a Rússia, em que nós demos o nosso sim, quando ganharíamos mais se estivéssemos isentos ou abstendo-se, e agora também a pressa que tivemos em condenar o golpe da liberdade, conforme diz o general, vou usar este conceito, o golpe da liberdade, o condenamos e para logo a seguir estamos aos beijinhos abaixo e abraços com aqueles que nós condenamos. Tudo tem a ver com a falta da visão política do nosso país. Quando eu refiro que nós temos que procurar abster, o que é que eu quero dizer das relações externas de São Tomé e Príncipe? São Tomé e Príncipe é um espaço privilegiado. Se o trabalhássemos, claro, era um passo privilegiado para o desenvolvimento da diplomacia e assinatura de acordos de paz. Para isso, teríamos que trabalhar o nosso território, teríamos que trabalhar a imagem do nosso país, teríamos que trabalhar as nossas relações externas, sem estarmos aqui a meter nos conflitos que não nos dizem respeito. Teríamos que ter um conjunto de diplomatas, que não é apenas porque fez um curso de relações exteriores, não, que entendesse de facto de negociações de política externa e da própria diplomacia. Tínhamos que ter este nível de pessoas e o São Tomé e Príncipe iria ganhar porque nós poderíamos ser. Nós estamos inseridos num continente com bastante conflitos, um continente que precisa de pessoas com habilidades e capacidades de negociações. Estamos inseridos num continente que precisa ter um espaço privilegiado para negociações de acordos e tratados de paz e muito mais. Não só do nosso continente. Poderíamos estar aqui, por exemplo, até no conflito russo-ucraniano. Poderíamos ser um elemento de paz, porque nós não somos ameaças a país nenhum. É isto que nós ainda não entendemos em São Tomé e Príncipe, que é a nossa pequenez, a nossa dimensão populacional
e dimensão territorial só nos traz bastantes vantagens competitivas. Esta principal, que nós não somos ameaças para ninguém, e ao não ser ameaça para ninguém, poderemos ser ouvidos. É preciso trabalhar as relações externas. São os comentários, penso que ninguém quer mais intervir, nem aquele ouvinte que disse que debates de ideias, esperava trazer que ele trouxesse alguma ideia, não trouxe. E por isso, meus caros compatriotas e amigos, fico por aqui. Para a semana a mais, convido-os desde já para amanhã no programa da RDP África, às 9h50, em que eu tenho o privilégio de ter aquela participação às 9h50 com o comentário ou opinião eu vou falar dos assuntos relacionados com São Tomé e Príncipe. É o meu convite, desejando a todos vós uma excelente sexta-feira, se até aqui, ou fim de semana, se até aqui não voltar, se não encontrar razões nenhuma para nós voltarmos a falar, encontraremos com certeza na sexta, já para a semana. Vou só pôr aqui, para quem não assistiu desde o início, só apenas para verem como ficou, como está, como foi destruído selvaticamente o edifício onde estava a central. Eu vou pôr isto aqui só para verem em detalhe. Assim está. Assim está o edifício, completamente já destruído. Esperemos que nós encontremos uma solução, mas acho que é um negócio que deveria ser visto, deveria ser falta pensamento nisto. E julgo que tenho aqui o último comentário para eu poder ler para vós. Ver se chega ao último comentário. Eis aí, Danilo Salvaterra. Esta é a sua opinião, mas de toda forma, meu caro, infelizmente, São Tomé e Príncipe tem apetência, preferem a mediocridade. Ser medíocre em São Tomé e Príncipe é uma vantagem. É uma vantagem. A maior vantagem competitiva em São Tomé e Príncipe é ser medíocre. Você, se for medíocre, tem sempre hipótese de ser convidados para representar ou para estar em cargos do país. Mas isto por quê? Porque mais facilmente é manobrar. Ok? Noite feliz para todos. Exatamente. Aproveito este cidadão. Noite feliz. Amanhã temos que trabalhar honestamente. Um abraço. Vamos juntos até o fim de tudo. Ya me convoqué un muerto, samba sanchile conversa con mola come. Me convoqué un muerto, samba sanchile conversa con mola come. Ubu ya gola ditili palabra, mola que para me pongo. Gola ditili palabra, mola que para me pongo. Ubu o me dudu ella, babu kana kakujeba. Sunge mwe o me dudu ella, babu kana kakujeba. La pine kabatela, kabikase de mwamina, sosolite za mukabototela. Agola dite de palabra, kumeko para mala. Agola dite de palabra, kumeko para mala. Sangi, vitali pote kozwe, ali keji saweji. Eme bombo de wamono, samba santi le conversa. Conversa com a mola come. Me bombo de wamono, samba santi le conversa. Conversa com a mola come. Agora dite de palabra, mola que para me bombo. Agora dite de palabra, mola que para me bombo. Sunge, ome do tutela, como cana capujeva. C'est bien, ome do tutela, como cana capujeva. C'est bien, pana dite de minha pine, no la pine cabatela. Solidez à mon cabot d'hôtel. Encore la dite de palabra.
gozwe, majidwe jisabe. So mwa kono bia vwani bonji, papa ke bada wachu. Mwa kono bia vwani bo, papa ke bada wachu. Me pombo non le village, e konde sakabla falade. E kudaye na teneva, e pombo tene kabokare. E la palabra se discondu. Angelo Luanda, akola kite de palabra. Kume pombo fada mola. Sangi, shibitali pote kozwe, majidwe jisabe. Mwa kono bia vwa mponje, papa ke bada wachu. Sozo mwa kono bia vwa nipo, papa ke bada wachu. Me pombo non le village, e konde sakabla falade. E kudaye na teneva. Me pombo tende kabokare, kuyeda palabra se discondu. Angelo Luanda, akola kite de palabra. Kume pombo fada mola. Sangi, shibitali pote gozwe, majidwe jisabe. Como no sonho uma sonho, não nasce beijo sabe levar. Como no sonho uma sonho, não nasce beijo sabe levar. Sonha com uma trova da sala poto. Salapoto, Ishigulomba ni sete bella, Ishigulomba ni sete bella, Oh Malibuli gouvernement, Samoya Bali Maliba, Oh Malibuli gouvernement, Samoya Bali Maliba, Sumbi Shimundu Dalekadu, Enameze Manani Kitefa, Sumbi Shimundu Dalekadu, Enameze Manani Kitefa, Jibidali Bote Gozwe. Bomba
Ya me convoqué one.